Prezados amigos da internet, queridos amigos do marketing de rede e, sobretudo, os nossos queridos e persistentes divulgadores espalhados aí pelo Brasil, enfim, pelo mundo e por muitos locais, não é? Que ainda alimentam a esperança, alimentam a crença de que em algum dia, em algum momento, a justiça seja feita e nós possamos aí, de alguma forma, termos os valores aí devolvidos, que acho que é o mínimo que nós imaginamos, ou quem sabe retomar as atividades. Embora, sob o ponto de vista técnico, nem tanto jurídico agora, mas sob o ponto de vista técnico, seria impossível, ou praticamente impossível, retomar as atividades de onde pararam. Eu acho que teria que, numa decisão favorável com a empresa, acho que teria que começar tudo do zero novamente, porque senão ficaria inviável reassumir, como reassumir, né, uma base de dados que foi levada para a investigação, arrancar computadores tanto aqui quanto nos Estados Unidos, seria praticamente impossível, né, retomar as atividades de onde se parou. Então, minimamente, se houvesse alguma vitória, se houver, e eu acredito que há uma situação muito delicada em relação a isso, mas está nas mãos da justiça. Então, vamos ter que aguardar qualquer que seja essa decisão, independente disso. O importante é que se faça a devolução dos valores que estão presos ou aprisionados lá numa conta judicial no estado do Acre, ok? Trago aqui algumas informações, são breves informações, nada que mereça tanto destaque, no entanto, é sobre um assunto que tirou o sono de muita gente, e alguns talvez continue tirando, não sei bem ao certo, mas é sobre a questão das DIRFs, não é? Sobre aquela a declaração do imposto de renda de pessoa física, em que as pessoas recebem aquele informe, não é? Da empresa, e houve um grande problema com esses informes, como todos sabem, e demandou aí, devido a algumas intercorrências no meio do caminho, Polícia Federal, bloqueio da empresa e tudo mais. Então, isso demandou um tempo muito maior até que tudo se fosse resolvido. Pois bem, antes de entrarmos nesse assunto, vou falar assim brevemente e dar a notícia de que nos Estados Unidos não teve nenhuma movimentação importante, continua aquela questão que eu já disse na transmissão passada, em que haverá audiência dia 5 de fevereiro, que deve apenas debater, ou se é que essa audiência vai acontecer, não é, sobre algum tipo de objeção que ou a empresa, ou os diretores, ou os donos da empresa colocaram ou reclamaram, vamos dizer assim, né, por isso que fizeram objeção, à quebra de sigilo bancários deles, pessoais, né, que os bancos todos foram ordenados pelo juiz, né, houve uma ordem judicial para que se quebre o sigilo bancário deles. Então, sem problema nenhum, não vejo nenhum tipo de problema nisso, mas se houver algo que eles entendam que há uma quebra de privacidade de direito, sei lá, de alguma outra conta que possa ter lá, de maneira pessoal, eles podem fazer objeção sim, e aí o juiz vai avaliar. Por isso que existe essa audiência para se discutir o que vai quebrar e o que não vai. Então, já expliquei isso na transmissão passada, acho que esse assunto já é resolvido. Portanto, nos Estados Unidos nada aconteceu de importante. Absolutamente nada. Nada, pelo menos que veio a público, não é? Pode até ser alguma coisa ainda, digamos, embrionária, algo que esteja caminhando, mas nós não sabemos, ok? Em relação ao Brasil, também nem vou entrar no site, pensei em entrar no site do TJ, não é, do Tribunal de Justiça do Acre, mas eu já o fiz nesse último minuto, e verifiquei que continua pendente ainda, não é? Houve juntada de alguns documentos, petição, certidões e tal, toda aquela questão administrativa que ainda, ou melhor, que persiste, que é necessária, não é? Esses procedimentos formais internos do tribunal para conduzir o processo. Então, mas nada em termos jurídicos de decisão, não aconteceu nada, até porque essa decisão
é interlocutória, e já falamos aqui quantas vezes, acho que nos últimos mais de 365 dias, eu falei já umas 10 vezes a respeito do que vem a ser uma decisão interlocutória, não vou repetir, que acho que todos já estão escolados a respeito disso. Então, como é uma decisão interlocutória, não é uma sentença absolutamente nada, e repetindo, que continuam me perguntando, às vezes o pessoal perde a transmissão ou não assiste, a perícia tem uma data marcada para entregar o resultado, dia 11 de fevereiro, e eu insisto em dizer que sim, a empresa perita pode pedir mais prazo. Não é por quanto tempo? Indefinidamente. Se ela pedir agora a justiça conceder mais 120 dias, terá mais 120 dias. E se vencer esses próximos 120 dias, e elas pedirem mais 120 dias, se a justiça conceder, terão 120 dias. Né? É claro que existe o princípio da razoabilidade. A juíza, evidentemente, não vai permitir que eles se mantenham pedindo prazos indefinidamente. É evidente que não. Não é? No entanto, o direito, a prerrogativa de se pedir esses prazos, eles têm. Não é? Se eles entenderem que precisam de mais prazos, vão pedir. Pode pedir 120, mais 60, mais 30, quem o sabe. Não é? Vamos aguardar até o dia 11 para termos aí alguma noção de do que vai se suceder. Né? Até lá, teremos que aguardar. Não é? Então, dia 11 está aí. Está muito próximo, se levarmos em conta todo esse tempo em que a empresa se encontra paralisada. Então, repito, no Brasil, absolutamente nada. E eu insisto, essa perícia sendo favorável, se ela realmente vier com uma análise correta, que eu imagino, né, sob o ponto de vista de entendimento do que é marketing de rede, essa é a grande preocupação, porque não existem nessa empresa nenhum profissional que entenda desse mercado. Por essa razão, Carlos Costa, muitas, ou pelo menos uma grande quantidade de vezes, ele foi chamado para explicar e reexplicar e esclarecer técnicos da empresa, enfim. Olha, essa perícia foi quase mais feita do lado de cá do que do lado de lá, como se diz, né? Aí por alguns rincões do Brasil. Pois bem, sendo assim, esse é o único ponto que me preocupa. Por essas razões citadas agora, além de todo o que cerca de fato toda a questão no Brasil, que não é meramente tecnicista, existe toda uma questão de fundo político, evidentemente, todos sabemos. Eu nem digo se é político, eu acho que o político ele foi mais utilizado como ferramenta. O fundo que existe, no caso dessa empresa, ele é um fundo financeiro, não é, comercial, por assim dizer. Uma questão de mercado, de adversários e de adversidades de mercado, não é, que são muito naturais. Então, é muito comum, quando se tem um determinado poder, e esse poder é o político, que você se utilize dele, não é? Para quando uma empresa tem esse interesse, e além de tudo tem o poder político, ela utiliza o poder político, a justiça, pressiona, faz o que for necessário, para poder levar, não é, a cabo as suas intenções, ou seja, para você eliminar uma ameaça, não é? E a Telex Free era uma ameaça, impactos no caso, lá no Acre, sobre muitos aspectos, e no Brasil, em muitos locais, enfim, evidentemente é uma ameaça. Então, quais são as armas? No jogo empresarial, lamentavelmente, vale tudo. Literalmente, vale tudo. Essa conversa da ética nos negócios, isso é perfumaria, lamentavelmente. Não é? Os bastidores o dizem o contrário. Então, não é bem assim como as coisas funcionam. É claro que, à luz do dia, é importante que se prevaleça esses valores. No entanto, o jogo, de fato, o ringue, a luta que existe dentro do mercado, seja ele qual for, ele não é bonito de se ver. Não é bonito. Pode acreditar. Então, temos que conviver e aceitar isso. E lutar e tentar provar na justiça aquilo que for possível. Então, por essas razões, eu vejo um caminho muito espinhoso pela frente, muito difícil, não é? Porque 1 ano e meio, ou mais de 1 ano e meio, né, que seria o correto dizer, que existe o bloqueio da empresa e nem a perícia já tem
quanto tempo, desde fevereiro do ano passado, né? Então nós já vamos fazer aí um ano de perícia que ninguém consegue provar absolutamente nada. Enfim, mas eu tenho certeza que será um documento muito detalhado, muito bem fundamentado, seja para que lado for. Esse é o fato, e lamentavelmente eu não alimento nenhuma esperança, não é, por pouco de experiência de vida. Eu espero, de fato, que pela primeira vez, ao longo de todo esse tempo que eu faço a TV, em que por vezes, ou algumas vezes, em alguns momentos, me chamaram até de pessimista, mas é uma análise baseada em fatos, em análise de cenário, o que não quer dizer que eu vá acertar. Eu espero, de fato, principalmente nesse aspecto da perícia, eu anseio por errar, por queimar a língua, como eu sempre disse, mas felizmente não tem acontecido. Que seja a primeira vez, que seja, não é? Pois bem, mesmo que essa perícia seja favorável à empresa, não quer dizer que a empresa retorne às atividades de imediato, porque cabe recurso. Evidentemente que o Ministério Público vai apelar dessa sentença se for favorável à empresa. Aliás, digo mais, o fato de a perícia ser favorável ou colocar dúvida sobre algum aspecto não quer dizer necessariamente que a juíza tomará uma decisão favorável à empresa. Podem acreditar, já vi decisões assim que existiam provas acachapantes, provas óbvias. Mesmo assim, o juiz conseguiu fundamentar. Um exemplo clássico, pedido de recuperação judicial da empresa no Espírito Santo. Esse é um exemplo clássico, só para não fugir muito do nosso universo. A lei é clara e um juiz tomou a decisão completamente contrária, alegando que a atividade da empresa efetivamente Impact se iniciou quando firmou um contrato com a Telex Free, o que não é fato, o que não é verdade. Não é porque a empresa já existia antes disso, já operava antes disso. Embora o movimento fosse pequeno, pífio, a lei não estabelece limites de movimento ou padrões de movimento comercial para dizer se uma empresa é viva ou não. Se ela tem o seu CNPJ ativo e recolhe eventualmente seus impostos, ou ainda, não é? Que ela tenha uma atividade comercial muito sutil, pouco importa. A lei não define isso, não é? Então, houve uma interpretação curiosa, né? E primeiro e segundo graus, vejam vocês como isso. Mas esse ano eu acredito que teremos grandes movimentações, ou, melhor dizendo, importantes movimentações aqui no Brasil. Vamos aguardar, não é? Eu acredito que quando sair aí do universo do Acre, nós possamos, embora nós saibamos que quando, sob o ponto de vista jurisdicional, não se discute em STF ou STJ, que seria o mais correto dizer, STJ e logo após STF, não vai se discutir provas, não vai se discutir, a não ser que haja que eles firam a lei de morte, né, que já estão ferindo, mas, no entanto, se eles ferirem a lei de morte, os procedimentos processuais, as formalidades, como, por exemplo, aquela questão que eu falei bastante na primeira transmissão, a respeito daquela tradução, aquela coisa toda que aconteceu, que aquilo vai ficar na minha memória para sempre, não é como algo, como se chama em juridiquês, né? Que é aquela monstruosidade jurídica, não é, que sempre acontece aqui e acolá, não é muito difícil de você ver isso. Sempre existem casos e mais casos aí. Não é? Então, nesse sentido, pessoal, vamos torcer para que em algum momento algum tipo de luz bata na cabeça desses julgadores, desses juízes, desses profissionais da toga, e eles, de fato, joguem luz e joguem, digamos assim, o bom senso, não o senso comum, mas o bom senso em julgar de maneira adequada do que se trata a empresa, ok? Então, vamos aguardar, não há outro remédio, mas esse ano promete. Eu acho que esse ano será um ano muito positivo nesse sentido, não é? Digamos assim, o que de menos pior
pode acontecer, e minimamente, que eu acho que a justiça tem que conceder, é devolver o dinheiro das pessoas. Não é esse o motivo do Ministério Público ter entrado contra a empresa? Não é? Então, devolva o dinheiro das pessoas e acabou. Fim de papo. E discute-se o resto depois. Mas, sendo favorável à empresa, é claro que o Ministério Público vai apelar e pode conseguir outra liminar na segunda instância e suspender novamente, ou dar o efeito suspensivo a essa sentença. Ou seja, a empresa volta ao bloqueio, volta ao... Enfim, vamos ver. Vamos ter que aguardar. Vamos ter que aguardar. Muito difícil fazer qualquer tipo de previsão e seria especular. É apenas relatando um cenário possível, um prognóstico plausível que pode sim acontecer em relação a impactos lá no Acre, ok? Pois bem, agora vamos ao que interessa e o motivo dessa transmissão de hoje. Vamos falar sobre as DIRF. Como todos sabem, ou quem não sabe agora, fique ciente, eu vou inclusive trocar aqui embaixo e colocar novamente o site, o endereço, sem o www, eu vou colocar exatamente como você deve digitar. Eu recomendo que quem não entrou, que entre, melhor ainda, entre lá no site no Facebook da empresa. Mas cuidado, tem muitos fakes, tá? Mas entre no Facebook da própria Telex Free, tá? Ou da Impactos, como queiram, e lá tem uma imagem. Então vamos fazer isso agora, não é? Enfim, deixa eu ver aqui. Vamos lá, ok. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa só eu... Já estou no Facebook, ok? Quem quiser mandar suas dúvidas, fica à vontade, que estamos aqui para isso mesmo. Está aqui, compartilhar. Pronto. Eu acredito que nesse exato momento vocês já estão vendo a minha página aqui da Telex Free, minha página pessoal, melhor, do Facebook, e eu vou digitar aqui, ó, procure pessoas lá no alto, ó, Telex Free, ó, já aparece aqui o primeiro que interessa. Aqui, ó. Esse é o Facebook da empresa, a Telex Free Empresa. Cuidado, examinem, tá? Olha as curtidas que tem aqui, as pessoas, muito bem, tá aqui, ó. E existe essa imagem que eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se ela fica evidente para vocês ou não. Fica. Estão vendo aqui? Olha lá, atenção. Após a auditoria realizada pelo setor contábil da empresa, já se encontram disponíveis as DIRFs corrigidas. Faça uma consulta sobre os valores recebidos nesse período acessando o site. E aí tem o site aqui. Eu só recomendo que vocês tirem um www, embora o navegador já faça isso automaticamente, ok? Tá? Essa imagem ela vazou há um tempo atrás, mas ainda não estava funcionando e criou uma certa confusão, não é? Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar esse... Acho que vocês estão vendo, inclusive, em tela cheia aí também, não é? Imagino eu. Então, houve o vazamento há um tempo atrás, aí, acho que uma semana, alguma coisa assim, ou mais, e as pessoas não tiveram acesso a essa DIRF, essa informação, na verdade, né? E aí causou um certo desconforto, não é? Por isso que a empresa não tinha divulgado, porque não estava pronto, mas alguém soltou isso. E aí vieram perguntar para mim se isso procedia ou não procedia e tal, e eu imediatamente respondi que por enquanto, não é? Eu falei, olha, o site até nem está funcionando, então vamos aguardar. Tudo indica que pode ser, pode não ser, pode ser um fake, vai saber. Tanta bobagem que aparece por aí, não é? Então, agora já está tudo definido. Bom, o que fazer agora? O que quer dizer isso? Cadê o documento? Não vão me mandar nenhum documento? Não vão mandar documentos para vocês. Não haverá nenhum documento que você vai receber e que você vá apresentar na Receita. O que aconteceu? O que foi feito? Foi feita a correção junto à Receita Federal. Então, o que aparece agora aqui, várias pessoas falam, ó, Castilho, agora sim está certo. Então, muitas pessoas me reportaram que agora está de maneira correta. O que fez a empresa, o setor contábil, né, o contador contratado? Ele informou a empresa
os valores corretos. Eles fizeram a correção junto à Receita. E aí você vai fazer o que agora? Você vai acessar, pegar quem tiver que fazer isso, evidentemente, não é? Quem não teve rendimento, não tem informação nenhuma. Se você colocar o seu CPF lá não aparecer nada, e CPF não existe, fica na sua. Eu entendo que você não vai ficar querendo criar problemas para si mesmo. Ah, mas o meu descontou R$ 100 e agora? Não se preocupe com isso. Eu, particularmente, não invente problemas que não existem, não é? Então, o que vai acontecer é que quem teve essa divergência, tem lá a sua receita, a sua declaração, perdão, a sua declaração por alguma razão bloqueada, que está em averiguação, que todos já sabem, não é? Por favor, façam, agora é o momento. E eu pedi tanto para alguns, espera mais um pouco, uma pessoa, não, eu quero acertar isso, foi lá na Receita, resolveu e assumiu um imposto que de repente ele nem precisava pagar. E meu amigo, se você fez esse acordo, ou o que for, não é? Enfim, e parcelou, eu duvido, olha, não vou dizer que você não vai conseguir seu dinheiro, mas eu vou te dizer uma coisa, os caras para devolver dinheiro, ainda mais da Receita Federal, meu Deus do céu, enfim, não é? Então, agora é o momento de você entrar lá no sítio, ou no site, como preferir, da Receita Federal, acessar o ambiente da sua declaração, não é? Que quem está mais acostumado sabe como fazê-lo, quem não tiver, busca auxílio técnico de alguém que saiba. Não é? Você precisa daquele seu recibo, existe um número de recibo, existe um acesso, uma senha, enfim, uma série de coisas. Você vai entrar e vai fazer a sua declaração retificadora. Baseado em que valores? Agora, nos valores, é para isso que serve esse acesso que você vai fazer, que é do lugar que eu acabei de mostrar. Tá certo? É lá que você vai pegar as informações que agora estão corretas. Tudo bem? Então, agora, o que está ali é o que é. Se você não... mas espera aí, não foi bem assim, porque no back-office, olha, esquece. O que está ali é o que foi informado e é o que foi feito. Se gerar imposto, faça um acordo de alguma forma, parcele, vai ficar revoltado, o que for. O que eu estou dando aqui é a solução. É o que é necessário fazer. A partir de agora, isso foi resolvido. O que tá, o que é. Tudo bem? Então, por favor, definitivamente, essa é a solução, finalmente, das DIRFs. Eu espero que ainda faltava, acho que umas 500 para arrumar alguma coisa assim, na semana passada, e eles resolveram. Essa é a notícia que eu tenho, e a informação que eu tenho, e é fidedigna. Se caso alguém ainda achar e tal, bom, se falar comigo em inbox, eu posso até encaminhar isso. Mas o que eu preciso te dizer, meu amigo, é que essas informações e essa correção que foi feita pela empresa e já foi a certa. Mas, ok, pode passar. Se você, recomendo o seguinte, claro, que se alguém falar assim, não, opa, peraí, eu tenho provas de que não é... tá, isso é outra história. Aí é necessário, sim, que você junte documentos, aí tem que se informar na Receita quais são as formalidades pelas quais você precisa atender para solucionar o seu caso. Isso é outra história, ok? Se mesmo com essas informações que estão lá agora, nesse site Transparência e Impactos, você não concordar com aquilo, não refletir a verdade, ok? Que você tem provas de que não é aquilo, olha, eu tenho aqui, tal. Ok, aí você vai precisar apresentar isso na Receita Federal. Não tem o que fazer, ok? Agora, se você já tem a informação, agora a Receita tem as informações corrigidas, já foi informado para a Receita, então você faz a sua declaração retificadora, ok? Tudo bem? É assim que funciona, ok? Então, definitivamente, isso é um assunto solucionado, pelo menos para a grande maioria. Se restar mais alguém, nós vamos, de fato, precisar tomar os procedimentos legais, formais, perante a Receita, para buscar a solução individual de cada pessoa. Não depende mais da empresa, ok? Então, quero agradecer a todos, não é? Espero que em breve possamos ter boas notícias. A entrega dessa perícia está se aproximando, e tomara, não é, que os anjos digam amém
como eu disse na minha última publicação no meu Facebook, ok?